Olá, boa noite a todos. Vamos dar sequência aqui às nossas lives sobre o PGR. Nosso convidado de hoje, mais uma vez, é o auditor fiscal do trabalho, Rodrigo Vaz. Enquanto o Rodrigo não entra, eu vou aproveitar para divulgar as outras lives dessa semana. Na quinta-feira, nós vamos abordar os riscos na atividade referentes à indústria da construção civil e tratando também da parte de carpintaria. Essa análise, né, essa live vai ser com foco nas fichas MEI, nas fichas CIT-MEI que estão disponíveis no site do Ministério da Economia, mas valendo para atividades que não sejam MEI também, né? A gente vai falar dos riscos na atividade só nos baseando a partir daquelas fichas MEI. Na sexta-feira, vamos falar sobre o PGR e a nova NR18, né? O PGR na construção civil e a nova NR18. Então, pronto, tô vendo aqui que o Rodrigo já entrou. O tema da nossa live de hoje é a NR1, né? E os processos de certificação em SST. Então, agora eu vou tentar botar o Rodrigo para dentro e vou pedir a todos para fazerem uma oração pelas nossas internets, para que as internets hoje... Eu tenho sofrido aqui com a minha internet, com a internet também dos convidados, tenho tido pagado uns micos aqui, mas vamos ver se hoje vai dar certo. Oi, Rodrigo, boa noite, tudo bem? De primeira, Boa noite. não vou nem cantar vitória Sim, antes do tempo, vamos deixar para comemorar no final, tá certo? vamos aguardar. Eu acho que a rede está boa hoje, Ana. Acho que vai funcionar. Ah, eu não vou nem falar, porque eu vou esperar funcionar, para depois comemorar. Então, bom, por que eu quis marcar essa live especificamente com esse tema? Porque lá na NR1, né, a gente tem um item 1.5.4.4.6.1, 154461, que dispõe o seguinte: no caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo, e aí ele está se referindo ao prazo de revisão do inventário de riscos, ele está dizendo que nestes casos em que as organizações possuírem essas certificações em sistema de gestão em SST, o prazo pode ser de até 3 anos. E aí eu tenho visto, Rodrigo, assim, uma série infinita de confusões acerca desse item, né? Assim, até perguntas do tipo, o que é esse sistema de certificação? É algum aplicativo que a empresa implementa? Então, assim, eu queria aproveitar, né, a sua participação para a gente falar bem e esclarecer o que é um sistema de gestão, quais são os benefícios de um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho, quais as formas de se conquistar um sistema de gestão e de se manter um sistema de gestão. Por quê? O objetivo, quando eu li esse item, eu achei esse item esquisito, né? Porque eu entendi, né, na minha cabeça, assim, bom, se o cara tem um sistema de gestão em SST, se ele tem tudo o que é preciso para se conquistar um sistema de gestão em SST, ele não vai precisar de uma dilatação desse prazo para as revisões do inventário de riscos. Isso foi o que eu pensei lá no começo. Então, eu vou pedir para a gente fazer aqui toda uma discussão, entender o que são os sistemas de gestão, para depois responder se essa dúvida que eu tinha inicialmente faz sentido ou não. Tá bom? Então, vou pedir para você chegar, né, se apresentar novamente, porque eu também imagino que talvez tenha alguém que não tenha tido o prazer de te conhecer na última live. Então, se apresentar e começar respondendo o seguinte: o que é efetivamente um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho? Tá, joia, Ana. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu acho que hoje estou indo bem aqui com a minha internet. Meu nome é Rodrigo Vaz, eu sou autor fiscal do trabalho, trabalho aqui na gerência de São Carlos, no interior de São Paulo, e participei do grupo de tripartite, né, que fez a inclusão na NR1 do gerenciamento de risco ocupacional, do GRO. Então, participei como bancada de governo da discussão do gerenciamento de risco ocupacional, tá?
Basicamente, essa é a minha apresentação. Estou com um pouquinho de frio, estou com minhas mãos congelando aqui, Eu mas... também, Rodrigo. Eu também. Eu vou te falar, eu estou no escritório aqui de casa e o escritório tem uma janela que vem um vento diretamente da Groenlândia e bate exatamente aqui na minha cadeira. Eu só não estou de gorro, porque eu acho que ninguém ia aguentar ficar aqui até o final da live se eu tivesse de gorro, mas eu estou absolutamente congelada aqui. Eu Tomando coloquei minha chazinho. touquinha aqui para proteger minha careca, coloquei minha boina para não passar frio na minha cabeça. Então, eu estou preparado aqui, Ana. Vai lá. Bom, então, o que é um sistema de gestão, né, em segurança e saúde do trabalho? Então, o sistema de gestão é quando você tem uma estrutura, né, uma sistematização para você gerenciar os riscos ocupacionais. Então, você tem todos uns requisitos para você gerenciar a sua segurança e saúde do trabalho na empresa, né? E essa normalização, ela é feita de diversas formas, né? Por entidades, por organizações, que elas se juntam e definem, olha, as regras de gestão são essas, a estrutura para você gerenciar são essas aqui. São essas partes que você vai ter que realizar para você organizar, sistematizar, ou seja, né, gerenciar os seus riscos ocupacionais. Então, o objetivo foi justamente esse, né? Esse requisito em si, ele foi inserido para incentivar as empresas a buscarem um sistema de gestão e segurança do trabalho, né? E aí, eu até lembrei agora, né, tem até mais um requisito da norma, que é o 15312, né? O que ele fala? Que o PGR pode ser atendido por um sistema de gestão, né? Então, é importante sempre falar que o sistema de gestão, ele está par a par com a parte do gerenciamento de risco ocupacional do NR1. É importante a gente falar isso, né? E o que acontecia anteriormente, Ana? A gente tinha muitas empresas que tinham um sistema de gestão, tinha uma certificação e tinha que duplicar a documentação, né? Fazia um documento para o sistema de gestão e fazia um documento voltado para as NRs, né? Então, nós, na construção da NR1, nós fizemos uma equiparação com uma norma dela, uma dessas normas do sistema de gestão, que é a ISO 45001, né? E fizemos essa comparação e estruturamos a NR1, o GRO, com alguns requisitos básicos que estão presentes na norma de gestão. Basicamente é isso. Certo. Então, assim, na verdade, existem vários tipos de sistemas de gestão, né? Sistema de gestão em qualidade, em meio ambiente, gestão de riscos, e aí, para cada tipo de sistema de gestão, a gente tem uma normalização respectiva. É isso, né? Correto. A primeira e a mais famosa, o mais famoso sistema de gestão é o famoso sistema de gestão da qualidade, né? Que ele está aí na ISO 9000. E ele é o mais antigo, mais famoso, todo mundo conhece. Ah, eu tenho uma ISO 9000, mas o que é essa ISO? É a qualidade do produto, qualidade do serviço. Então, é uma norma voltada para a qualidade de produtos e serviços. Basicamente é isso. Aí temos outras, né, que você falou, de ambiental, responsabilidade social, tem diversas normas. E no caso da ISO 45001, né, que é a norma que trata de sistemas de gestão em saúde e segurança do trabalho, eu acho que é importante, até se você quiser falar sobre isso, o fato dela ser desenvolvida e harmonizada dentro dos padrões da 9000 e da 14000. Né, sendo possível, então, uma certificação integrada, né, com qualidade e com ambiente. É isso? Justamente, Ana. Perfeito, perfeito. O Facilita que muito, aconteceu? né? Justamente, se você tem uma empresa que ela já tem a sua ISO 9000, né, voltada para a qualidade de produto e serviço, ela tem uma ISO 14000, voltada para a gestão de aspectos e impactos ambientais, ela vai implantar uma gestão para a segurança e saúde do trabalho, né, a ISO 45001, ela está equiparada, né, ela faz aí a unificação de estrutura entre normas, ou seja, se você faz uma reunião de análise crítica, você faz uma reunião de análise crítica para os 3 sistemas, qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Então, por isso que é importante que a ISO, né, o padrão ISO de estruturação de normas, ela segue toda uma rotina de elaboração. Para quê? Para que você consiga fazer um sistema de gestão integrado, que é a integração entre normas, entre normalizações. 9000, 14 e 45. É o sistema de gestão integrado que as empresas atualmente têm buscado essa gestão integrada aí de normalização. Certo. Então, assim, a gente está falando basicamente
que, se a empresa tem essa certificação na ISO 45001, caso ela tenha esse selo, né, a gente pode chamar assim, um selo, né, ela teria a possibilidade de só fazer essa avaliação essa reavaliação do inventário de riscos, ao invés de ser 2 anos, que é o prazo máximo estabelecido lá na NR1, né, um prazo máximo, não é uma validade, é um prazo máximo que, caso nada aconteça naquele período, se passar 2 anos todo mundo dormindo, você tem que fazer uma avaliação né, ao final desses 2 anos. E aí, se você tiver esse selo ISO 45001, você poderia levar 3 anos. É isso que está disposto lá no item, certo? Mas a minha próxima pergunta é o seguinte: para a gente poder falar, né, falar dos processos, porque é o mais importante para a gente poder entender esse item e o significado desse item, é entender o processo de certificação. Mas antes, eu queria te pedir para esclarecer o que são três organismos que a gente vai citar aqui durante esses processos de certificação, que são os organismos de normalização, os organismos de avaliação de conformidade e, por fim, os de acreditação. Eu queria saber quem é quem e o que cada um, enfim, o nome, né? O que cada um faz e quais seriam os exemplos que a gente tem aqui no Brasil. Perfeito, vamos lá. O primeiro, né, que a gente vai falar bastante nele, são os organismos de normalização, né? São entidades, são organizações que desenvolvem normas de padrão, né? Normas de padronização. Então, eles representam um setor, representam um país e fazem uma norma de padronização. Eles padronizam certas situações, né? O que nós temos lá fora, que é a mais conhecida internacionalmente, é a ISO, né? Normas ISO. Então, são padrões internacionais que você vai seguir, né? E no Brasil nós temos a BNT, que ela, muitas vezes, ou a BNT cria sua própria padronização, ou ela pega uma padronização internacional, né? Traduz e aplica ao Brasil, né? Então ela faz uma norma ABNT, NBR, ISO, né? Tem essa sigla complicadinha aí, mas ela é uma norma que surgiu da ISO, né? O Brasil traduziu e fez a adequação para a realidade brasileira, né? Então é uma norma ABNT, NBR, ISO, né? Nós também temos, em algumas associações, entidades, que fazem sua própria norma, né? Um exemplo que eu vou te dar. Por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, ela fez uma normatização para a indústria química, né? Ela tem até um nome diferente lá, SESMAC, né? A SASMAC, que é uma normatização, uma padronização que é voltada para a indústria química. Ela também é certificável, né? É uma norma certificável, passa por uma certificação. Então, o primeiro ator é esse, tá? Organismo de normatização, eles fazem as normas. Sim, os exemplos seriam o ISO a nível internacional, né? E a BNT para fazer dentro do cenário brasileiro, certo? Então, normalização. Perfeito. Tá, próximo, avaliação e conformidade. Vou só, rapidinho, desculpa, Rodrigo, só vou reforçar para quem quiser fazer perguntas, tá? Que aproveite a oportunidade e que faça aqui de preferência, aqui pela caixinha de perguntas, que é esse pontinho de interrogação aqui embaixo à direita, porque fica mais fácil de eu visualizar, colocar na tela e da pergunta não acabar sumindo, né? Passando lá para cima e eu acabar perdendo. Então, vamos lá. Beleza, o segundo ator, Ana, que é esse organismo de avaliação de conformidade. A sigla dele é OAC. A gente vai falar muito do OAC, né? O OAC é uma empresa que avalia e audita outras empresas para verificação se ela está aderente, se ela implantou corretamente esse sistema de gestão, né? Então ele vai verificar se aquela empresa que quis implantar um sistema de gestão, se ela implantou ele corretamente, faz uma auditoria, uma avaliação, né? E ela faz essa avaliação de conformidade para verificar se ela atende essa norma de sistema de gestão padronizada que nós estamos falando, tá? E aí você tem diversos exemplos no Brasil, né? Você tem a Fundação Vosolini, você tem a BVQI, você tem a BSI, tem diversas empresas que são organismos de avaliação de conformidade, são OACs, eles fazem justamente esse papel de ir na empresa, fazer uma auditoria externa e avaliar a conformidade dessa norma padronizada que está sendo implantada. Iniciativa privada, né? Perfeito. São empresas privadas.
certo. E aí o terceiro, né? Isso, vai lá, a parte de acreditação. Perfeito. Aí o organismo de acreditação são aquelas entidades que elas avaliam a competência desse OAC. Então elas verificam se essa empresa OAC ela tem competência para fazer essa avaliação, né? E ela valida o processo de certificação, né? Então você tem um certificado validado por essa entidade. No Brasil, essa entidade é o Inmetro, tá? Tá. Então o Inmetro esse organismo de acreditação. No mundo, você tem, assim, o mais comum é o ICNET, que é europeu, mas você tem também organismos do Reino Unido, americanos, você tem vários organismos de acreditação, mas no Brasil o Inmetro é o mais conhecido. Mas a gente tem normas que são certificáveis e outras que não são certificáveis, certo? Perfeito, Ana, nós temos essa diferença. Assim. Tá. E As normas... Fala, desculpa. Não, eu ia só diferenciar uma da outra, mas aí... Não, mas por favor. Ah, tá, Jorge, vamos lá. Então, as normas não certificáveis, o que, que elas são? Elas são apenas guias, orientação para a empresa para seguir um padrão, tá? Ela não tem aí um rigor para buscar uma certificação, né? Ela não passa por todos os requisitos, por toda a estrutura para se certificar, tá? Isso é uma norma não certificável, né? Exemplo. Aí você tem, vamos dar um exemplo, você tem a primeira norma voltada para a segurança e saúde ocupacional, foi feita pela uma instituição britânica, é a ABS 8800, né? Ela é uma referência técnica muito importante, né? Tem requisitos interessantes, mas não é certificada. Ela não passa por processo de certificação. Ela apenas orienta, recomenda. Quem quer seguir uma estrutura para gerenciar seus riscos ocupacionais pode seguir a ABS 8800, mas você não vai certificar. Uhum. Nunca vai ter assim um selo de que eu atendo essa norma, né? Porque, bom, enfim, tá. Bom, por que que uma empresa decide entrar num processo que a gente sabe que não é um processo simples, né? Esses processos de certificação são processos longos, muitas vezes complicados, podem ser custosos também, né? Financeiramente custosos. Por que que uma empresa, por que que uma organização, vou tentar usar mais o termo organização, que é o termo agora moderno, né? Para se referir às empresas. Mas por que que uma organização busca uma certificação em saúde e segurança, ou qualquer tipo de certificação, mas aqui tratando especificamente de uma certificação em saúde e segurança no trabalho? Perfeito. Sim, tem diversos motivos, né, e vontades das empresas, né? A primeira seria a principal é uma decisão estratégica para a empresa e operacional, né? Ela quer melhorar o seu produto, ela quer melhorar a segurança e saúde dos seus trabalhadores. Então, com uma decisão estratégica, ela vai buscar uma norma que facilite ela gerenciar essa questão. Basicamente é isso. Mas você tem também pressões de mercado, né? Às vezes, para você vender um produto e um serviço lá fora, o próprio contratante te exige, né? Olha, você só vai vender aqui no meu país se você tiver uma certificação tal, uma certificação Y, X ou Z. Então, o mercado, muitas vezes, exige que essa empresa tenha essa certificação, né? Eu acho que os dois principais motivos que vão determinar se a empresa vai adotar ou não uma norma de sistema de gestão, basicamente são esses. É uma decisão estratégica, porque, como você falou, dá trabalho, né? Você tem uma série de requisitos para você atender, e você tem que depois ter um compromisso ao longo dos anos que você continua atendendo aquele sistema de gestão. Às vezes você conseguiu um certificado, você tem um esforço, mas você tem um esforço em dobro de manter aquele certificado, né? Você tem que buscar melhoria contínua no seu processo. Então, manter o certificado também é muito complicado. Né? Então, vamos aproveitar. Basicamente foi isso. Certo. Vamos aproveitar o gancho no que você está falando. Assim, primeiro, eu queria saber, eu acho que é importante a gente definir com bastante cuidado como é que uma empresa faz quando ela decide conquistar, ir atrás, né, mergulhar nesse processo de certificação. Entendo que a primeira parte dessa decisão seria: eu quero me certificar em quê? Né? Qual é a norma que eu estou buscando, qual é o tipo de certificação que eu estou buscando. Então, dentre as normas certificáveis existentes, a organização vai escolher qual é aquela
que a interessa, né, atravessar esse processo de certificação, né? No caso, já que a gente está falando de saúde e segurança do trabalho, né, de saúde e segurança ocupacional, a gente está falando basicamente da 45.001, que é a norma, que inclusive é uma norma muito nova, né, que trata da parte de saúde e segurança no trabalho. Então, uma vez que ela decide qual é a norma que ela vai buscar a certificação, qual é o primeiro passo, né, para poder começar esse processo de certificação? Perfeito, Ana. O primeiro passo que ela decide, ó, eu vou implantar 45.001, né? Então, ela não conhece as regras, os requisitos que estão na norma, né? Então, como é que ela vai fazer? Ela vai buscar um especialista, ou uma pessoa, uma empresa especialista para auxiliar essa empresa a implantar essa norma de gestão, né? Então, você vai buscar até aqueles OACs que eu falei, né? Aqueles organismos de acreditação, eles fazem e ajudam as empresas a buscar a sua sistematização de gestão, né? Então, vai ter um apoio, vai ter um especialista, um consultor, que conhece os requisitos que estão nessa padronização, nessa norma de gestão, e vai ajudar a empresa a implantar essa norma, né? E aí ela vai implantar desde uma política, uma missão, vai ajudar a implantar os seus processos do sistema de gestão. Isso sempre voluntário, né? A empresa tem que se voluntariar a atender essa norma de gestão, esse sistema de gestão. Certo. Então, ela vai procurar uma pessoa que pode ser a OAC, pode ser esse organismo de avaliação de conformidade, mas não necessariamente. Tem aí uma sorte de profissionais que prestam esse serviço também dentro da iniciativa privada. Vai procurar esse profissional para se inteirar, né, dos requisitos que estão dispostos ali na norma e correr atrás da implementação desses requisitos dentro daquela organização, certo? Perfeito, perfeito. E aí, até para relembrar, né, porque no mercado também existe uma norma que é a OHSAS 18.001, o OSAS 18.001. Essa norma ela está sendo substituída pela ISO 45.001. Então, hoje, a gente ainda encontra algumas empresas certificadas em segurança do trabalho na OSAS 18.001, mas elas obrigatoriamente têm que fazer a transferência. 18.001, né? 18.001, isso, a OSAS 18.001. Tá. Só que elas têm que fazer a transferência para a ISO 45.001 agora. Certo. Então, ele vai buscar essa consultoria, esse serviço de consultoria externa, para poder fazer um diagnóstico da própria empresa, né? Fazer um diagnóstico dos pontos que tem que passar pelos processos de adequação e começar a implementar. E uma vez que ele entende, e uma pergunta só, pode ser um próprio funcionário da empresa capacitado a fazer isso? Pode, né? Sim. Muitas vezes a empresa ela treina um especialista, um engenheiro, uma pessoa própria, vai ser treinado externamente, aí ele volta, ele vai ser o responsável por essa implantação, pode fazer com o empregado, sim, com certeza. Então ele vai... Essa etapa onde ele vai buscar, né, vai interpretar a norma e fazer com que a empresa adote os processos presentes na norma, né? E assim, a gente fala que ela vai dar o primeiro giro, né? Como é um processo de melhoria contínua, ela vai fazer uma primeira implantação, faz uma primeira identificação de perigos, faz uma primeira avaliação de risco, faz uma auditoria interna, ela vai ali, degrau a degrau, fazendo uma conscientização dos empregados, tudo isso é feito por essa pessoa. Tá, e aí? A partir do momento que ele entende que está de acordo com a norma que ele está buscando a certificação. Beleza, então vamos lá. Eu já fiz esse preparo, já estou preparado, né? Eu estou treinando ainda, estou treinando aqui, está no treino, estou aqui fazendo meus processos do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde, fiz uma auditoria interna, não tive não conformidade maior, minhas não conformidades foram mais tranquilas, né? E aí eu vou contratar um OAC para fazer uma auditoria externa, né? Então eu faço um contrato com esse OAC para me auditar externamente. Aí é jogando, o jogo está valendo agora eu vou buscar uma certificação. Aí eu contrato esse OAC. Tá, e esses procedimentos da auditoria externa, eles estão definidos aonde? Perfeito, tem uma norma, uma BNT NBR ISO IEC, a 17021, e essa norma, ela descreve todos os passos de uma certificação, né?
qual é a sequência para esse OAC fazer essa certificação em qualquer sistema de gestão, né? Então, ele tem ali as etapas que ele tem que seguir para fazer essa certificação, né? Certo. E aí, a primeira... Aí, assim, é por fase, né, Ana? Então, você tem a fase 1, fase 2, né? E a gente é implantado dessa forma. Como é que funciona isso, então? Ela vai procurar essa OAC, né, que, mais uma vez, é uma empresa, é uma empresa da iniciativa privada que vai começar a fazer... Porque a gente teve um passo que era um passo interno, né? Esse primeiro passo que ele deu é um passo de auditoria interna. Aí vem esse órgão externo e faz, mais uma vez, como é que são essas fases, Rodrigo? Perfeito. Então, esse OAC vai fazer uma auditoria externa no seu sistema de gestão. A primeira etapa, ele vai agendar uma auditoria externa. Então, vai ter um agendamento de uma semana, um período, onde um auditor externo desse OAC vai à sua organização avaliar passo a passo, né? Então, ele vai verificar lá, item por item dessa norma, se ele está atendendo. E aí, essa fase 1 é aquela fase que, olha, eu observei na minha auditoria externa que você tem essa não conformidade, tem aquela não conformidade, você precisa melhorar naquilo outro. Se tiver uma não conformidade, vou dizer assim, maior, né, que é o termo que é utilizado na BNT, essa empresa ela tem que corrigir o seu processo, né, melhorar o seu processo para ir para a fase 2. Então, ela fala, olha, a fase 1 viu isso, você não pode seguir para a fase 2. Você tem uma não conformidade crítica maior aqui, você tem que corrigir essa não conformidade, me apresentar essa correção para ir para uma fase 2. A fase 2 é a fase onde vai estar realmente valendo a certificação, né? Aí vem uma nova equipe de auditoria externa, em nova data, para verificar se a empresa corrigiu essas questões de não conformidade maior, e assim esse auditor externo faz aí a verificação da aplicação da norma na empresa, né? É a fase 2. Deixa eu só voltar um pouco, eu acabei clicando errado, né? Eu queria botar essa pergunta daqui a pouquinho, mas já que ela já entrou, a Cris Medeiros está dizendo que como a NR1 não fala que o sistema de gestão tem que ser em SST, se ela pode usar um sistema de qualidade para essa certificação. Não, assim, vamos por partes. Nessa parte da avaliação de risco, nesse item que nós falamos da avaliação de risco, lá ela fala que é um sistema de gestão e segurança do trabalho, tá? Então, para essa questão da avaliação de risco, foi especificamente tratado como um sistema de gestão certificado em segurança do trabalho. Já no 15312, que está lá no comecinho da norma, nas responsabilidades, ela fala o seguinte, que o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, pode ser atendido por um sistema de gestão. Só que assim, o nosso PGR é risco ocupacional, né? E o sistema de gestão tem que ser voltado para a segurança do trabalhador, porque é o sistema que vai falar de segurança de saúde ocupacional, né? Então, assim, ele não detalhou, não teve um complemento em SST, porque o PGR já é segurança e saúde ocupacional. Então, ele já subentendeu que é um sistema de gestão ocupacional. Então, não adianta você fazer uma implantação de uma ISO 9000, que vai buscar qualidade de serviço, qualidade de produto, porque ali ela vai sistematizar processo para qualidade. Não vai sistematizar processo para segurança e saúde ocupacional. Então, ela não vai ter essa contrapartida, não, Ana. Certo. E aqui a outra pergunta também da Cris. As multinacionais, é comum, né, acontecer isso, as multinacionais terem sistemas próprios de gestão interna. E a pergunta dela é se isso seria aceito na NR1 como um sistema de gestão certificável em saúde e segurança do trabalho, conforme está lá nesse item que eu citei aqui no começo, com o objetivo de alargar esse tempo, né, esse período exigível para a realização do inventário de riscos, né, para a revisão do inventário de riscos. Então, se uma empresa ela tem o seu sistema de gestão próprio, isso realmente existe, né? A gente tem alguns exemplos lá internacionais, vou até falar aqui, o sistema da Dupont, né, sistema de gestão Dupont, tem outro sistema de gestão de outras empresas, né? Se esse sistema ele tem o foco em segurança e saúde ocupacional, se ele trata das questões de perigos e riscos ocupacionais, se ele está ali adequado ao que prevê a NR1, né, aos seus processos da NR1, ele pode ser aceito sim, Ana, né? Mas é sempre importante avaliar que esse sistema de gestão não tem algum processo que está presente na NR,
tem que ser feita uma adequação, né, um aprimoramento desse sistema de gestão, incluindo esse processo, né? Porque o que acontece, Ana? O sistema de gestão, seja ele qual for, ele fala que a empresa tem que atender os requisitos legais do país, né? A NR1 é um requisito legal do Brasil, né? E ela vai buscar o atendimento da NR1, seja pelo seu sistema próprio, ou seja, fazendo um inventário de risco ocupacional separado, fazendo um plano de ação separado. Aí ela tem que atender de qualquer forma, né? Mas e como é que fica a certificação nesse caso? Porque o que está escrito nesse item, na verdade, é que, no caso das organizações que possuírem certificação em sistema de gestão de SST, esse prazo pode vir a ser prorrogado por até 3 anos. Então, no caso de um sistema de gestão da empresa, como é que fica o entendimento desse item? Ah, não. Aí, no caso, se ele não tem o processo conforme a norma nacional, se ele não segue a BNT 17021, que garante a certificação do plano de gestão, ele não pode fazer o benefício dos 3 anos, né? Porque ele não está certificado. Ou seja, o Inmetro não fez a acreditação desse OAC, não passou por uma certificação. E realmente, nesse requisito da avaliação de risco, ele não é atendido, ele não pode atender, né? Certo. Aí a outra pergunta dela eu vou botar daqui a pouquinho. Então tá, então o que a gente estava falando? A gente estava falando aqui dos passos, né? Dos passos que a empresa já está dando a partir do momento em que ela decidiu buscar conquistar uma certificação especificamente em saúde e segurança do trabalho. Só lembrando que já foi dito, né, aqui no começo, que a ISO 45001, ela traz essa harmonização, essa possibilidade da certificação conjunta em qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho, né? Então, ela já fez aquele passo, aquela etapa da auditoria interna, já começou a fazer as adequações a partir do conhecimento do conteúdo dessas normas que ela está buscando a certificação, já contratou uma OAC, né, um organismo de avaliação de conformidade. Essa empresa, né, que é uma empresa da iniciativa privada, esse contrato já começou a implementação, a primeira fase, né, que é assim, tipo uma avaliação inicial, a parte do treino, depois já foi para o jogo mesmo, já foi para o meio de campo, já implementou essa fase 2. De quanto tempo a gente está falando com relação a esses contratos, com relação a esse processo de acreditação? Porque o contrato da OAC não é um contrato pontual, né? Não é um contrato ali para realizar aquele serviço. Ele tem uma periodicidade em função justamente lá da NBR 17021, certo? Correto, Ana, correto. É um contrato que vai ter no mínimo 3 anos de duração. Por que 3 anos? Porque você faz todo um processo de auditoria de fase 1, auditoria de fase 2, você faz certificações de monitoramento, auditorias de monitoramento, faz uma recertificação, né? Então, esse contrato entre essas partes, ele vai durar no mínimo 3 anos. E é um processo realmente longo, porque entre você fazer uma auditoria de fase 1, fazer as correções, você vai fazer uma auditoria de fase 2, né, que a auditoria realmente é um auditor externo, vai verificar a adequação completa do seu sistema de gestão, a norma que você quis certificar, ele vai fazer um relatório, né? E esse relatório conclusivo dessa auditoria externa, ele vai direcionar, vai ser conclusivo quanto a recomendar a certificação da empresa quanto a essa norma, ou não recomendar a certificação, né? Então, é um processo longo, que realmente ele depende de diversas etapas aí, né? E aí o que o auditor externo faz? Nessa fase 2, ele faz esse relatório, vamos supor que ele recomenda a certificação. Olha, verifiquei, a empresa está atendendo a ISO 45001, vou dar o exemplo da ISO, tá? Ela está atendendo, eu recomendo que ela certifique. Não acabou aí, né? Então, a empresa ainda não está certificada. Por quê? Esse OAC tem um comitê que vai analisar esse relatório do auditor, verificar se esse auditor externo, né, ele realmente, esse comitê técnico vai avaliar se ele fez a auditoria corretamente, ele viu os requisitos, perfeito? Aí sim, esse comitê vai validar o relatório e aí sim, a empresa recebe a certificação dessa norma, né? Então, ela vai ter o certificado aí após essa avaliação dessa comissão técnica. E aí ele faz o quê? Ele está com certificado, ele pode ir dormir em berço esplêndido e está com a vida ganha. É basicamente isso, né? Quem queira que fosse, porque aí realmente ele tem que ter a continuidade, né? Uma vez certificado, ele tem que buscar auditorias internas constantemente,
reuniões de análise crítica do seu sistema de gestão, avaliar como é que está a implementação dele, porque assim, ele tem objetivos a cumprir, né? Tem metas a cumprir, então esse acompanhamento do gestor, essa melhoria dos seus processos é contínuo, né? Então é um processo que você vai, justamente, vai melhorar a sua gestão em determinado tema, no nosso caso aqui a segurança do trabalho, né? E ele vai buscar cada melhoria, cada implementação, cada mudança no processo, fazer uma nova avaliação, verificar as suas metas. Então, é uma coisa que não tem fim, né? Você vai internalizar a segurança do trabalho dentro do seu processo. Isso que é a grande... vai haver uma mudança de cultura na empresa. Isso que é interessante que o sistema de gestão traz, né? Tanto para os gestores, que ele tem que ter essa consciência que a responsabilidade é do gestor, então é a alta administração da empresa que vai buscar meios de você melhorar continuamente o seu processo, né? Então tem esse cenário que é contínuo. Assim, uma vez certificado, você vai cada vez mais querer melhorar seus processos, fazer sua auditoria interna, buscar uma recertificação, que é aí o que acontece. O OAC, ele acompanha, né? O OAC não fica lá, certificou uma vez e acabou, ele faz um acompanhamento também. Então, e essa certificação, já que ela não é para sempre, se você começa a ter falhas nesse processo, se você começa a ter falhas nesse processo de gestão, você pode, inclusive, perder a certificação, né? E o Fábio está até comentando aqui, né, que manter, às vezes, é mais difícil do que conquistar, porque o processo de conquistar, você está focado ali naqueles itens, e você tem uma equipe fazendo, e você está, enfim, naquele processo de transformação. Mas, às vezes, com o tempo, a manutenção, né, do atendimento dessa norma pode se tornar bastante difícil. Então, se ele não está conseguindo manter, o que acontece dentro a partir dessa constatação? Perfeito, né? Assim como o Fábio colocou, manter é muito mais complicado, né? Por quê? A empresa, ela tem que passar por auditorias periódicas desse OAC, né? E se existir falhas persistentes ou não conformidades graves implantadas nessa empresa, ela tem a suspensão do seu certificado, que é a primeira situação. O certificado está suspenso. Por quê? Você tem essas falhas, você não permitiu uma auditoria externa, vamos supor que você sabe que o seu sistema de gestão está falho, então você não permite que o OAC, se você não marca auditoria externa, você não faz com que o auditor venha na sua empresa, então você não permite auditoria. Então você tem uma suspensão, então seu certificado fica suspenso pelo OAC, né? É o primeiro alerta, olha, você vai perder sua certificação, né? O OAC tem essa responsabilidade, porque eu que certifiquei você, né? Então está o carimbo do OAC junto ao certificado. Então ele vai monitorar, avaliar se a empresa, se a organização está efetivamente mantendo os processos do seu gerenciamento, Ana. Tá. Então, voltando lá ao que a gente começou a discutir, o item que está lá na NR1, né, aquele item 1.5.4461, que diz que se você tiver o sistema de certificação, o prazo de revisão do inventário de riscos pode ser dilatado, ele me parece cada vez mais não fazer sentido nenhum. Porque uma empresa, para poder manter, para poder conquistar e para manter um sistema de certificação em saúde e segurança do trabalho, ou qualquer outro que seja, mas aqui a gente está discutindo, né, dos de saúde e segurança do trabalho, ela vai ter que estar fazendo revisões e avaliações constantemente para poder garantir que segue atendendo os preceitos daquela norma, né? Então, na verdade, é um item que é meio surdo e mudo. Ele não vai ser utilizado porque ninguém vai precisar de dilatação do prazo. É o contrário, o cara vai estar ali entendendo que é um processo de melhoria contínua e fazendo esse trabalho todo santo dia, né? E não uma vez por ano ou a cada 2 anos. Não vai ter essa situação, né, de perenidade que dispensa qualquer tipo de avaliação. Tô certo ou não? É isso mesmo, Ana. Eu vejo assim, esse item da norma, do NR1, ele trouxe... ele falou pela primeira vez, né? Existe um sistema de gestão e segurança do trabalho, ele pode ser certificado. Eu acho que ele teve essa função de inovar, né? Trazer esse prazo dilatado, né, de 3 anos, de 2 para 3 anos, realmente não significa tanto para essa empresa.
mas ele colocou aquela pulga atrás da orelha, sabe? Gente, o que é um sistema de gestão? O que é um sistema de gestão de segurança do trabalho? Será que eu posso ter isso? O que ele vai me ajudar? Eu acho que ele trouxe para dentro da norma regulamentadora a importância de uma empresa ter um sistema de gestão, ou seja, organizar, sistematizar a sua gestão de segurança e saúde do trabalho. Então, acho que eu vejo dessa forma, um alavancamento do sistema de gestão e segurança do trabalho. Acho que isso ele trouxe. Mas realmente, o prazo não faz sentido. É insignificante. Mas assim, o que eu acho bastante interessante, a partir do momento que a gente começa a discutir a existência do sistema de gestão, né, eu imagino que por conta disso, muitos gestores tenham trazido, por exemplo, uma 45001 para ler, para conhecer, saber do que trata essa norma. E quando você analisa a própria NR1, você vê uma grande similaridade, né, dos conceitos, né, assim, do desenvolvimento da própria norma. Então, como é que a gente enxerga, né, a ISO 45000? Porque, assim, vamos falar a verdade, né? Empresas com certificações ISO não são a realidade da maior parte das empresas do Brasil. As empresas do Brasil, né, as empresas que a gente visita, que a gente fiscaliza, não são empresas certificadas em saúde e segurança do trabalho. Não é a realidade. A gente visita as padarias, as oficinas mecânicas, né, as lojas, os comércios, as pequenas fábricas. Essa é a realidade das empresas do Brasil. Mas a partir do momento em que ela pega para conhecer a 45001, ela começa a perceber que é um pouco parecido ali com a NR1. Por que elas são parecidas assim? E o que implica para a empresa essa semelhança? Legal, Ana, legal. Assim, nós construímos a NR1, a parte do gerenciamento de risco ocupacional, com base, né, a ISO 45001. Então, nós pegamos lá as principais etapas... Não é uma mera coincidência. Não é uma mera coincidência. Nós fizemos justamente isso. Nós pegamos as etapas principais que existem na ISO 45001, né, que é identificar o perigo, avaliar o risco, fazer um plano de ação, e incorporamos essas principais etapas e processos dentro da NR1, né, dentro do gerenciamento de risco ocupacional da NR1. E aí eu digo assim, as empresas que buscarem, né, ou implantar a 45001, ou certificar a 45001, automaticamente, elas já vão atender quase que 90% da parte do GRO da NR1, né, porque a NR1 foi construída como base, como referência em cima da 45001. Então isso é muito interessante. Se você, eu vou implantar a 45001, o que você tem que fazer primeiro? Identificar perigo. Opa, você vai olhar na NR1, opa, tem aqui a identificação de perigos. Então você vê que tem uma similaridade, propositalmente, né, não foi uma coisa aleatória, mas foi propositalmente, que nós fizemos essa conformidade junto com a norma, tá? Então, realmente, você implantou um sistema de gestão da 45001, automaticamente você vai estar ali implantando os processos do gerenciamento de risco ocupacional, presente na NR1. Então, tem totalmente equiparação, similaridade, sim, Ana. Então, na verdade, assim, ninguém tem a obrigação, né, não existe nenhuma imposição legal de atendimento da norma ISO 45001. No entanto, caso uma empresa atenda a norma ISO 45001, automaticamente ela já está, digamos assim, muito mais do que meio caminho andado para ter, enfim, o atendimento pleno da NR1. Mas o inverso não é verdade. Não é porque você atende a NR1 que você necessariamente já está atendendo a 45001. Basicamente isso. Perfeito, Ana, porque a ISO 45001, ela tem outras etapas anteriores. Você tem que ter uma política de gestão, tem que ter meta, objetivo, tem auditoria, tem que ter um processo de auditoria interna, né, que a norma pede, tem que fazer reuniões de análise política que a norma pede. Assim, como você falou, né, você atende a NR1, você está começando a ter ali os processos da 45001. É isso mesmo, Ana. Tá. Eu vou botar aqui o comentário, né? Não é propriamente uma pergunta, mas um comentário
a Cris está dizendo, Cris Medeiro 27. Outro detalhe é que existe a certificação por setor e o PGR é por estabelecimento. Mas assim, Rodrigo, vamos aproveitar e lembrar daquele item lá que diz que o PGR pode, ele não pode ser para a empresa inteira, mas ele pode ser por estabelecimento, mas pode ser por setor, pode ser por atividade. Como é que é recomendado o desenvolvimento do PGR? Joia, vamos lá, né? O PGR é para a organização. Então, a empresa como um todo tem que ter o seu PGR. Vamos supor que essa empresa é muito grande. Eu tenho um setor específico que ele tem lá 300 funcionários nesse setor. O que eu posso fazer para poder gerenciar melhor? Eu não faço um PGR geral da empresa. Eu pego aquele setor, que é o setor A, faço um PGR para aquele setor. Faço um PGR para o setor B, um PGR para o setor C. Por quê? Eu, como gestor, fica mais fácil eu administrar assim, né? Ó, eu vou ver o PGR do setor A agora, depois faço o PGR do setor B. Mas todos os seus processos da empresa têm que estar no PGR, perfeito? Eu posso apenas dividi-lo, dividir no setor A, no setor B, setor C, né? Eu posso fazer assim. Acho que o que a Cris quer dizer é que realmente a certificação, às vezes, ela é só de um site, né? Ah, vou certificar aquele site. Então, aquela parte da empresa é certificada. O restante não, né? Uhum. Já o PGR não. O PGR tem que ser por toda a empresa, né? Eu posso apenas dividi-lo, né? Ah, eu vou dividir por setor, mas toda empresa tem que ter a sua documentação no PGR, Ana. Sim, até porque acho que é interessante até a gente fazer um detalhamento, assim. O GRO, que é o macro processo, ele vai acontecer. Como é que é feito? Algumas empresas são dispensadas de ter o PGR, ou a maior parte delas não. Quem são as que são dispensadas? É o MEI, né, que não é não é empresa da mesma forma, é equiparado a, né, a pessoa jurídica de direito privado, não é pessoa jurídica de direito privado, é apenas equiparado a. A EPP e a ME, né, a microempresa, a empresa de pequeno porte, desde que grau de risco 1 ou 2 e de que não possua riscos químicos, físicos ou biológicos. Essas estariam dispensadas. Todas as demais, elas têm que ter o PGR. A única coisa, como é que está escrito lá na norma? Na norma é que, a critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Então, se ele está entendendo, né, porque o objetivo é que seja o mais simples possível para que isso seja facilmente implementado. O PGR não tem que vir para complicar a situação. Então, ao contrário da NR9 atual, que fala lá que o PPRA ele é por estabelecimento e ponto, a NR1, que vai entrar em vigor, né, no dia 3 de janeiro, ela deixa claro que, além disso, você pode subdividir esse PGR. Você pode fazer, por exemplo, um PGR voltado ali só para uma determinada atividade, só para aquela atividade que tem, por exemplo, uma questão ergonômica super diferenciada das demais e que vai exigir, por exemplo, outros profissionais, outras metodologias de avaliação, enfim. É uma decisão da empresa, né, poder desenvolver esse PGR ou para todo aquele estabelecimento, ou ainda subdividir isso para poder buscar o melhor funcionamento, a melhor implementação desse programa. Certo? Perfeito, Ana, perfeito. O PGR, aí ela está perguntando, o PGR pode ser dividido, mas o GRO é único. Boa, gostei. Show de bola, perfeito. O GRO sacou. É o que vai acontecer ali, né? O GRO é tudo o que está acontecendo dentro daquela empresa. O PGR é a documentação gerada, né, visando o atendimento dessa coisa maior que é o GRO. O gerenciamento de riscos ocupacionais, né? E ele tem que estar ali também integrado com os outros documentos que podem ser gerados em outros processos na empresa, como, por exemplo, as análises de acidente que acontecerem, né? Um plano de proteção respiratória que está correndo ali, que está sendo considerado, lógico, no desenvolvimento tanto do inventário de risco, mas principalmente do plano de ação daquela empresa. Então, está tudo integrado. Você não tem como dividir o GRO, né? O GRO é a mãe de todos ali, mas o PGR realmente ele vai ser sistematizado e vai ser executado da forma como melhor convier àquela empresa. Mas se eu chegar, por exemplo, fazer uma fiscalização naquela empresa,
que eu vou pedir? Eu não vou pedir para ver o GRO, porque não existe isso. Né? Eu posso até buscar ver, se, na minha visita de inspeção, se existe um bom gerenciamento dos riscos ocupacionais. Vou ali, vou conversar com os trabalhadores, vou ver como é que as atividades são desenvolvidas, vou ver, né, as proteções coletivas que são implementadas. Mas o que eu vou pedir para ver de documento, para ele me apresentar? Vou pedir para ele me apresentar os documentos que compõem o PGR. E aí a pessoa vai me explicar, olha, a gente optou por fazer aqui um PGR específico para a área de XYZ. Por quê? Aí vai me explicar. E beleza, assim, desde que esteja funcionando, isso não tem nenhum problema. Tá certo? Joia. E é isso mesmo. O GRO ele tem essa função de unificar, né, todas as normas, a documentação existente em normas, todos os perigos também nas outras NRs. Então, ele tem essa função de guarda-chuva, né, de proteger, de guardar, de tratar de todos os perigos da organização. Por exemplo, né, como o Rodrigo está falando, você tem uma empresa que, pela carga elétrica instalada, existe a exigência de ter um prontuário de instalações elétricas. Isso é uma exigência que está lá na NR10, né? É uma exigência que não está na NR1, mas é gerado este documento, que é um prontuário de instalações elétricas, que a empresa, né, que na hora que for ser desenvolvido o inventário de riscos e o plano de ação, as informações que estão ali dentro daquele prontuário de instalações elétricas vão ser consideradas. É basicamente isso. E ela está perguntando, eu documento o GRO através do sistema de gestão? Na verdade, você executa o GRO, você executa os processos do GRO, e esses processos do GRO são evidenciados pelo PGR, né? Então, o PGR vai ser o documento que vai evidenciar que você está fazendo o GRO. Basicamente é isso, Ana. Então, o PGR você vai fazer o seguinte, você vai documentar que você fez a identificação de perigo, você vai documentar que você fez a avaliação de risco, você vai documentar que você fez um plano de ação e está acompanhando o plano de ação, né? Então, você vai evidenciar os seus processos, as suas etapas, a sua sistematização do GRO. Então, a evidência documental, né, é o PGR. Basicamente, é isso que nós trazemos. O GRO são os processos, que tem que acontecer continuamente, né? Isso não para. Eu tenho uma máquina nova, eu comprei uma máquina nova, opa, vou identificar o perigo dessa máquina, vou avaliar o risco dela, mudei o meu processo, eu troquei aqui, essa etapa do meu processo vai sair. Opa, então vou fazer uma nova avaliação de risco. O que mudou? Então, observa que são gestões, processo contínuo. E aí, o que você vai fazer? Bom, se você executa o GRO, o documento vai estar transparente, né? Você vai evidenciar, vai documentar, da rastreabilidade ao que você faz. Então, o PGR é para isso, é para evidenciar documentalmente que você já vem executando. Certo. E o Fábio está fazendo uma pergunta. Ai, gente, desliguei o troço aqui. Vamos lá. Foi. Para empresas contratadas, pedimos o inventário e plano de ação da... Não. Para empresas contratadas, não sei se ele está falando assim, se ele é uma empresa contratada, ele vai ter que ter conhecimento do inventário e do plano de ação da contratante, ou se ele está falando se ele é uma contratante, vai ter que fornecer seu inventário e plano de ação para a contratada. Ah, tá. Aí tem diversas regrinhas aí, né, que a gente tem que tratar, né, Ana? Vamos supor, se eu sou o contratante, tá? Então eu vou contratar uma empresa, né? Se eu contratar uma MEI, né, essas atividades do MEI tem que estar no meu PGR, tá? Então eu tenho que abordar essas atividades que o MEI vai executar na minha empresa dentro do meu PGR. Essa é a primeira regra que existe aí na parte das disposições gerais do PGR, tá joia? Do GRO. Então acho que essa é a primeira etapa. Tem uma outra etapa, tá? Eu vou contratar uma outra empresa, vou contratar uma ME, uma EPP. Então, eu estou contratando essa empresa ME, né? Ela vai realizar uma obra civil aqui, uma ampliação da minha empresa, tá joia? Vamos pegar esse exemplo que é interessante, né? O que eu vou fazer? Essa empresa que eu estou contratando, ela tem o PGR dela, né? Ela tem o levantamento dos perigos, ela tem a avaliação de risco dela. O que eu posso fazer? Como ela vai exercer uma função dentro da minha empresa, eu posso pegar aqueles perigos que ele está tendo e jogar na minha gestão, porque eu sou responsável sobre isso, eu quero saber o que eles estão fazendo na minha empresa, né? Então eu posso incorporar na minha gestão
incorporar, eu posso. A palavra é justamente essa, eu posso incorporar. Não é que eu devo incorporar, eu posso, tá? Mas essa empresa vai ter o PGR da contratada, tá? Vai ter o PGR da contratada, que ele vai descrever os perigos, os riscos, vai ter o plano de ação. Isso aí é a primeira regra. Uma outra situação, a contratante, né? Vamos supor que eu sou esse pedreiro aí que vai fazer serviço na contratada. Eu vou informar a contratada, vamos pegar essa, Ana, você está me contratando, tá? Eu sou um contratado aqui, vou fazer uma obra na sua casa. Eu vou falar assim, Ana, eu vou fazer essa obra na sua casa e vou levar um botijão de gás, tá? Porque eu vou fazer uma solda no botijão de gás, eu vou fazer com esse botijão. Você vai falar para mim, Rodrigo, não, nem me vem com esse botijão. Aqui eu não aceito esse botijão. Então a regra é justamente essa. Eu tenho que informar para você o meu PGR. Eu vou levar esses riscos aí para sua empresa. Você quer? Então você vai avaliar, opa, não, aqui você não faz assim, tá? E aí uma contrapartida. Vamos supor que você na sua casa, você tem vou dar um exemplo você tem uma máquina de raio-x aí, você tem uma máquina que faz um raio-x. Você vai me falar, Rodrigo, você vem trabalhar aqui, mas cuidado naquela sala que tem uma máquina de raio-x, não entre lá. Então você vai informar para mim os perigos que você já possui. Você não pode oferecer perigos para o seu contratado, então você vai fazer essa troca. Então, é essa troca que nós estamos falando de gerenciamento, né? De documentação. Basicamente é isso, Ana. Certo. Aí ele está dizendo, ele perguntou se o plano de ação é da contratante ou da contratada. Isso, o plano de ação é da contratada. A contratada vai ter seu PGR completinho, com inventário de riscos, plano de ação. O que você vai fazer? Você vai olhar para o plano de ação. Nesse exemplo do botijão. Mas eu tenho um plano de ação aqui. Eu uso um extintor do ladinho aqui. Meu plano de ação é esse, eu tenho um extintor. Eu falo, meu amigo, esse plano de ação eu não aceito. Pode voltar que você não está contratado, não. A gente não vai fazer serviço, né? Então você vai entregar o documento completo, PGR completo, inventário e plano de ação. Vai olhar como essa empresa contratada trata das suas questões de saúde ocupacional. Você pode aceitar ou não, né? Basicamente é isso. Assim, o que o Rodrigo está falando, né? Na verdade, é que esses PGR, essa questão dos riscos, tem que ser conhecidos pelos dois, né? Não é possível você inserir a sua atividade numa terceira sem comunicar esses riscos, inserir a sua atividade de terceira numa contratante sem comunicar esses riscos para ele. E você tem que ter conhecimento, né, então, dos riscos que essa contratada está trazendo, mas, ao mesmo tempo, você tem que fornecer a essa contratada, principalmente quando a questão dos riscos é decorrente ali do seu ambiente de trabalho, né, ele tem que ter total conhecimento sobre os riscos da atividade, né, até para poder, por exemplo, capacitar os trabalhadores que vão enfim, frequentar ali aquele ambiente. Como é que está escrito o texto exatamente da NR? Primeiro, sempre que várias organizações realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. Então, que ações integradas são essas? Né? São não só, a gente pode entender que são as ações, por exemplo, referentes aos controles desses riscos, mas também a questão das capacitações, né? Esses trabalhadores têm que estar adequadamente capacitados de uma forma geral. Próximo item, o PGR da empresa contratante poderá, que é o que o Rodrigo estava falando, incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, ou referenciar os programas das contratadas. Então, não pode ignorar esses riscos. Ou o próprio PGR vai incluir essas medidas de prevenção, ou ele vai referenciar isso nos programas das contratadas que vão ter que estar abraçados, né, englobados ali pelo PGR da contratante. O próximo, as organizações contratantes têm que fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão e que possam impactar nas atividades das contratadas, que é o que a gente estava falando também, né? Essas informações, elas têm que ser comunicadas. E o último item que trata dessa questão as organizações contratadas têm que fornecer ao contratante um inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante
ou local previamente convencionado em contrato. Então, em resumo, todos têm que estar cientes de tudo, né? Com tanto os documentos, as pessoas que desenvolvem os documentos de forma integrada e com ações integradas na prevenção desses riscos ocupacionais. Tá certo? Aí tem... Peraí, eu cliquei errado aqui também. Não. E quando a terceira é permanentemente dentro do meu estabelecimento? Exijo o PGR dela e adiciono no meu PGR? Nesse caso, eu recomendo que você faça o PGR já incorporando as atividades dessa terceira, né? Porque assim, a responsabilidade ela vai ser sempre da contratante, né? Isso aí eles não têm como fugir, né? Responsabilidade direta, objetiva da contratante. Então, assim, é importante que a contratante esteja consciente de que a responsabilidade é dela e eu vejo que se ela quer fazer a gestão do risco ocupacional, você tem um trabalhador terceiro no seu processo, você vai gerenciar aquele risco, né? Você vai avaliar o que ele está fazendo, o seu processo de trabalho, até porque ele pode impactar no seu trabalhador, né? Ele pode fazer um processo que vai impactar no seu trabalhador, não no terceiro, mas no seu próprio trabalhador. Então, essa gestão tem que ser constante. Você tem que buscar fazer a coisa funcionar, né? Como é que você busca fazendo a coisa funcionar? Afastando ou aproximando, né? Deixando o outro fazer ou você tomando as rédeas aí desse processo. Então, realmente, nesses casos, é muito, muito complicado, né? Você simplesmente estar deixando o outro desenvolver se a gestão, no final das contas, acaba sendo sua, né? Tem uma outra pergunta aqui. Fala. Aí você pode até referenciar, ó, essa empresa que está aqui, que eu contratei, ela tem um PGR dela, mas realmente não é uma gestão que vai ficar meio fraca, né? Não é uma gestão completa, não. O concurso 10 está perguntando, nossa, se a empresa de pequeno porte não fizer o GRO, não, imagina assim, não fizer o PGR, né? E acontecer um acidente fatal devido ao ambiente apresentar risco, como fica? Exatamente isso que o Rodrigo estava falando, né? Na verdade, assim, existe uma coisa que é a responsabilidade civil do empregador. A responsabilidade pelos ocupantes que estão ali desenvolvendo as atividades em favor do empregador, no final das contas, é sempre da contratante. E não importa se a atividade que aquele cara está desenvolvendo é grau de risco 1, 2, 3 ou 4, porque o risco ambiental que você está oferecendo é aquele que, nesse caso ainda, possibilitou a ocorrência de um acidente fatal, né? Então, eu acho que o que você está perguntando é assim, se o contratante está dentro daqueles casos de dispensa de desenvolvimento do PGR, aí não tem nem o que discutir, né? A contratante vai ter que, se a contratada está dentro daqueles casos de dispensa do PGR, não tem nem o que discutir, a contratante vai ter que tomar para si as questões relativas à gestão, né, aos documentos, né, ao PGR, referente às atividades dessa empresa que trabalha ali, dividindo o espaço. Certo? Tem mais alguma... Sobre esse assunto, o que você quer adicionar alguma coisa? Não, está perfeito. A responsabilidade do contratante, ela é direta, né? Ela vai ter a sua participação nesse acidente, com certeza, né? E ela tem que gerenciar essa situação. Ela não pode deixar acontecer esse acidente, seja por intermédio de um perigo dela, né? Que seja um perigo existente na própria empresa, ou um perigo que um terceiro trouxe para a empresa dela, né? Então, isso aí tem que ser gerenciado de qualquer forma, assim. E aí, mais uma pergunta, né? Então, ela acaba precisando... Primeiro, assim, realmente, o que o Fábio está falando, a prática, a contratante vai ter que gerenciar, e pronto, né? E como é que se traduz isso? E aí, o link com a pergunta da Cris Medeiros, 27. Então, eu faria as avaliações quantitativas dos riscos do terceiro? Gente, minha cachorra está subindo aqui no meu... Deixa eu tirar ela daqui. Vai. Então, Cris, eu faria as avaliações quantitativas dos riscos de terceiros? Gente. Cris, é assim, Cris, você contratou uma empresa para a sua organização, certo? Essa empresa trouxe lá uma esmerilhadeira, uma furadeira, vai exercer uma atividade dentro da sua empresa, né? Aí você olhou o inventário de risco ocupacional,
você viu que aquela identificação de perigos ali não tem ruído. Nossa, você não identificou ruído, você não ou veja, ou você identificou ruído e você não fez avaliação quantitativa, né? Ou seja, você mesmo já está auditando aquele documento do seu contratado e avaliando que ele não tem mínima condição de trazer informações para a gestão de risco ocupacional, né? E aquele ruído que ele está trazendo pode impactar o seu trabalhador, né? Então, o que você vai fazer? Você pode recomendar a ele que faça essa avaliação quantitativa. Olha, é impossível. Essa furadeira, no mínimo, tem, sei lá, 90 decibéis. Você está falando que ela só tem 60, 40. Não, as coisas não estão claras e não estão batendo. Tá? Então, você vai fazer essa gestão, essa avaliação desse inventário de risco. Se ele realmente precisa ter essa avaliação quantitativa, você vai exigir, olha, eu quero que você me apresente a avaliação quantitativa. É a sua responsabilidade perante os seus empregados, né? Então, você vai exigir do seu contratado essa avaliação quantitativa para comprovar efetivamente o ruído, o agente químico, né? Todas as situações aí que exigem uma avaliação quantitativa, né, Ana? E até porque, acho que foi a Cris, né, que estava falando, como é que você vai poder determinar as medidas a serem tomadas sem saber a quantidade desse agente que está interferindo naquele ambiente, né? Quando você tem uma avaliação quantitativa, em geral, né, o plano de ação ele vai estar muito relacionado, o desenvolvimento do plano de ação vai estar muito relacionado ao resultado dessa avaliação quantitativa. Se a gente está falando de ruído, olha, o ruído, você fez uma avaliação quantitativa, deu 82 decibéis. Né? Você vai ter, a partir daí, né, já que você vai ter a indicação de uma medida. Ah, não, olha, aqui deu 86. Você só vai saber que a medida é outra a partir dessa avaliação quantitativa. Tá? Né? Por exemplo, estou falando considerando o fator de dobra igual a 3. Né? Você vai buscar ali uma situação de prevenção, você não vai usar o fator de dobra de 5, vai usar um de 3. Você determinou isso ali na empresa e aí achou um valor que está abaixo do nível de ação. Se está abaixo do nível de ação, você vai ter um resultado. Se está entre o nível de ação e limite de tolerância, outro resultado. Acima do limite de tolerância, outra ação. Então, as avaliações quantitativas, assim, não me importa, e eu aí como auditor fiscal, não me importa quem foi que fez. O que importa? Importa é que é conhecida a dose, né, daquele agente ali no ambiente, a dose do ruído a que os trabalhadores estão expostos, para que a partir daí sejam tomadas as medidas de proteção. Né? Fica uma coisa muito capenga você dizer, ah, não, olha só, ele que tinha que fazer. Né? Parece criança brigar, ah, não, olha, não havia louça porque era ele que tinha que lavar. Não interessa, os dois vão levar bronca. Né, na hora que eu chegar e tiver aquele monte de louça na pia. Tá? Então, realmente, as avaliações quantitativas são uma parte muito importante para o dimensionamento dos riscos, né, para o nivelamento dos riscos e para a tomada de decisão com relação às medidas de proteção que são indicadas. Você aí está perguntando, vocês têm alguma notícia da proposta da nova NR4 com a possibilidade de terceirizar o SESMIT? Essa é para você, Rodrigo. Ana, eu não tenho acompanhado, o grupo de trabalho está trabalhando, né? Eles têm feito as reuniões tripartites, mas eu não tenho acompanhado, assim, como é que estão as reuniões, se vai ter atualização do quadro do SESMIT, eu também não tenho acompanhado, não. É tanta coisa que não dá para acompanhar tudo. Verdade. Então, assim, bom, a gente até já passou aqui da 1 hora. Eu vou, assim, se alguém tiver mais alguma pergunta, vou pedir para fazer, de preferência aqui pela caixinha de perguntas, enquanto eu vou reforçar, vou lembrar aqui quais são as lives, né, dessa semana. Na quinta-feira, na página do curso Linux Cursos Jurídicos, nós vamos fazer uma live voltada para a parte de avaliação, né, dos riscos da atividade relativa à construção civil e à carpintaria, que é muito comum ter carpintaria dentro das atividades de construção civil, dentro das obras, com base na análise do que está disposto lá nas fichas MEI, disponíveis no site do Ministério da Economia, mas não é voltado especificamente para o MEI, né? A gente vai falar dos riscos da atividade só tomando por base essas fichas, até para aproveitar e dar divulgação da existência dessas fichas lá no site do Ministério da Economia. Isso na quinta. E na sexta, eu vou fazer uma live que vai ser assim, muito
muito bacana, já atendendo, né, as perguntas que têm surgido, as dúvidas que têm surgido a respeito do PGR na construção civil. Então, a NR vai ser, a live vai ser sobre a nova NR18 e o PGR. A gente vai falar, quem vem como convidada é a auditora fiscal do trabalho aqui do Rio de Janeiro, coordenadora do coordenadora do projeto de fiscalização em construção civil do Estado do Rio de Janeiro, que é a Elaine Castilho, assim, uma pessoa totalmente fera aí na parte de construção civil. E a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre essa questão do PGR, né, voltado para a construção civil, tá certo? Então, bom, acho que o Fábio está falando, na minha opinião, a contratante que deve fazer plano de ação nos seus estabelecimentos. Né, é uma forma mais segura, Apesar de não estar... Fala. Apesar de não estar na norma, mas a responsabilidade da contratante está clara ali. O Fábio tem toda a razão. Ana, eu posso fazer duas propagandas aqui rapidinho? Claro, mas eu tenho certeza que é a que eu ia fazer em breve, dia 27, não é? Isso, dia 27, né? Aí, na verdade, assim, dia 26 de julho, segunda-feira, a Enit, ela vai promover, né, que o nosso colega que promove a Campati nacionalmente, né, José Almeida, a gente brincou que vai ser um aulão do GRO, né? Então, manhã e tarde vão ser dadas palestras sobre o GRO e PGR, né? Vão ser 12 módulos, né? 12 blocos de explicação, com um tempo para perguntas. Eu acho que a gente vai fazer um bloco, vai parar para perguntas, né? Para ter uma interatividade maior com o pessoal, né? Então, a Enit vai divulgar essa semana. Dia 26 vai ter esse aulão, que nós estamos brincando manhã e tarde, né? Sobre tudo o GRO. E aí, dia 27 vai ter a Campati, né? Dia 27 à tarde vai ter a Campati, que vão estar várias pessoas apresentando a Campati. E nós vamos fazer também um geral sobre o GRO, sobre o PGR, uma explicação, tirando dúvidas também de todo mundo, dia 26 e 27. Então, e dia 21 e 22, desculpe. Não, só sobre 26 e 27. No dia 26, não é necessário inscrição, tá? É só a arte da divulgação já está rolando aí nos grupos de WhatsApp. Vou colocar aqui na página também, tá? Para poder ficar fácil. Quem quiser é só entrar lá no canal da Enit, no YouTube, e participar. E a Enit vai, inclusive, fornecer certificado a quem estiver participando dessa live. Então, não percam, assim, vai ser... uma surra de PGR no bom sentido, né? Uma surra para todo mundo sair, assim, maratona mesmo, sobre esse assunto, porque é muito importante, é tanta coisa, e é muito importante que a gente consiga acompanhar várias vezes a mesma coisa, né? Acompanhar esses assuntos para poder apreender os objetivos do que tem disposto aí nessas novas... Ih, caramba, ele caiu. Estava indo tão bem, por isso que eu não queria cantar a vitória antes do tempo. Vamos ver se o Rodrigo volta. Esse curso não é propriamente um curso, tá? Voltou aqui. Deixa eu só botar ele para dentro de novo. Não é um curso, é só entrar no canal da Enit no YouTube, tá? Aí você vai poder acompanhar. Mas fica ligado que eu vou botar aqui na página a divulgação também dessa arte. Tá vendo, Rodrigo? Por isso que eu não queria cantar a vitória antes do tempo. Tinha que ter uma caidinha, não se machucou não na queda, né? Tá tudo certo. Agora olha, fala aí da próxima. Estamos no lucro. Verdade. Tem mais uma, né, que vai acontecer dia 21 e 22, né? Quarta e quinta, que aí o sexto encontro nacional. Você até já divulgou, né? Tá lá no Instagram, né? O quarto encontro nacional de segurança e saúde do trabalho na construção civil. Vai ser quarta e quinta. E aí na quinta-feira... Isso, amanhã e depois. Aí na quinta-feira, às 10h45, nós vamos falar um pouquinho também do PGR na construção civil, né? Eu vou falar um pouquinho do PGR da NR1 e o Jean Franco vai falar sobre o PGR da construção civil. Então a gente vai ter também um espaço aí para falar nesse encontro aí do CIBIC também. Quem quiser participar, esse tem que ter inscrição, né? Tem que se inscrever para ter acesso ao link para ouvir aí as vídeos.
Certo, então tá, pessoal, vou mais uma vez, se não tiver mais perguntas, vou mais uma vez agradecer o Rodrigo pela participação. Acho que essa oportunidade aqui é excelente, é riquíssima, né? Muito enriquecedor, né? Todo mundo que tiver dúvida, que fique à vontade para seguir mandando as dúvidas, porque a gente aproveita para ir criando os conteúdos e direcionando, né, as lives de acordo com as dúvidas que estão surgindo. O objetivo é auxiliar esses profissionais que estão agora vivendo aí todas essas mudanças. A gente sabe que essas mudanças não são fáceis, são muitos dispositivos normativos sendo alterados de forma conjunta, né, ao mesmo tempo e num período de tempo muito curto. Então, quem não tiver dúvida é porque não está entendendo o buraco, né? Porque o buraco é mais embaixo. Quem não tiver dúvida é porque não está ainda no nível de ter dúvida. Tem que ter dúvida e tem que aproveitar para tirar essas dúvidas aqui com quem sabe, né? Não adianta ficar é muito assim, a internet ela é maravilhosa porque ela ajuda a gente a chegar nos conteúdos. No entanto, ela também pode te passar a perna, né? Porque tem muita barbaridade aí na internet, muita besteira. E é muito importante você saber de onde é esse conteúdo que você está consumindo, tá? Júlio, obrigada. Poxa, que legal, o Júlio está sempre aí. Ih, caramba, acho que sem querer eu denunciei o comentário do Júlio. Ah, não. Ai, que susto. Ah, o Rodrigo, a Dercy, que é a minha partner aqui em Petrópolis e também do curso, Linus Cursos Jurídicos, ela começou a trabalhar em São Carlos e está falando que São Carlos é a gerência do coração dela. Eu Ô, comentei Dercy, com ela. volta para Volta cá, volta nada. para cá. Volta, Volta. tá amarrado aqui. Aqui tá tudo amarrado, aqui ninguém sai, ninguém entra, tá fechado. Então, pessoal, muito obrigada. Vou finalizar a minha parte e passar para o Rodrigo fazer aí a conclusão dele, depois eu encerro. Obrigada, pessoal. Ana, eu agradeço aí, assim, você que me incentivou até o Instagram, não tinha nem Instagram, que agora eu tenho É Instagram. verdade. Fazer esse comentário. Eu trouxe o Rodrigo para o Instagram. E aí, como é que está sendo? Você já venceu, assim, já mergulhou de cabeça ou botou só a pontinha do pé? Eu tô com medo de aceitar, eu não aceito ninguém, que eu não sei o que que é isso, o que eu vou aceitar aqui? Aí, meu filho e minha filha estão me dando umas dicas de como entrar, o que que é o Instagram, eles estão me dando, assim, eu vou ver se eu consigo entrar nesse mundo, viu, Ana? Tô com medo, mas ver se eu consigo seguir aqui no Instagram. Eu agradeço, viu, assim, o tempo aí, assim, a toda a sua disposição em me chamar. Muito obrigado, Ana, de coração mesmo, por esse espaço. Eu estou à disposição, você sabe que a gente está na carreira para melhorar, para cada vez mais o Direito Fiscal do Trabalho ser reconhecida como uma carreira de ponta, mesmo com profissionais de De qualidade, excelência. né? De Exatamente. excelência. Tamo junto, Ana, de coração. Então, vamos lá, desenvolvendo, aí, ocupando esse espaço da internet, né? Disputando espaço com... Enfim, eu acho que na internet, de uma forma geral, tem muitos bons espaços de discussão de conteúdos em saúde e segurança do trabalho. Então, vamos tentar ampliar esse espaço e trazer bastante conteúdo bacana. Pessoal, obrigada, boa noite, obrigada, Rodrigo, e até a próxima. Obrigado, Ana. Tchau.